que eu tive o prazer de conhecer, Antônio Celso, que eu tive o prazer de conhecer quando eu fiz um curso de rádio também, na Anhembi Morumbi, um curso de direção de TV, ligado à comunicação. Eu tive o prazer de ter aula com ele, Antônio Celso. Era um cara que ele fazia um programa na Rádio Bandeirantes de madrugada, Rumo ao Sol, A Caminho do Sol. Era um programa clássico. Mano, esse cara falava de filosofia, de arte, de música, de poesia, ele falava de tudo. Ele era um cara, ele tinha uma cultura geral muito grande. Ele era ligado, acho que à Sociedade de Obiose, se não me engano, e ele tinha uma bagagem cultural imensa. Uma vez eu fiquei conversando com ele num barzinho dentro na lanchonete, dentro da... Tipo o que tinha na Rádio Oficina, numa lanchonete. Isso, tinha uma lanchonetezinha lá dentro Sim. da Anhembi Morumbi, ali na rua Casa do Ator, ali no Itaim. E eu fiquei conversando com ele lá, a gente começou a conversar, a gente ficou acho que umas 2 horas conversando. Então ele era bem acessível. Muito, muito simpático, um cara de uma cultura fantástica. Antônio Celso, eu nunca esqueço desse... Era Antônio Celso, né? Se não me engano, E o que ele contava para você? Ah, ele contava de tudo. Tudo que você perguntasse para ele, o assunto desenvolvia. Antônio Carvalho, deixa eu corrigir, porque Antônio Celso era um outro locutor, também foi da Bandeirantes, mas ele foi do FM. O Antônio Carvalho era do AM. Ele era aquele típico locutor do AM que Não, eu cheguei a escutar. O Antônio Carvalho. Ele fazia antes do Pulo do Gato de manhã, mais recente. Ele entregava pro Pulo do Gato de manhã, ele começava acho que meia-noite ou 10 horas da noite. Ele atravessava a madrugada fazendo o programa, tocando música e falando de filosofia. Era um cara de uma cultura e ele entregava de manhã, acho que pro Vicente Leporassi, que era o cara que assumiu o horário depois dele. Tinha o Pulo do Gato também, né? Com o Antônio, com aquele menino lá, como é que é o nome? Antônio Edson? Esqueci o nome dele, tá me fugindo os nomes. E aí ele fazia esse programa à madrugada. Meu, ele tocava um programa de praticamente 8 horas, 6, 8 horas, só conversando e tocando música. Ele não tinha dificuldade nenhuma de desenvolver o assunto. E era um programa que te levava, tanto que chamava Rumo ao Sol, A Caminho do Sol, uma coisa assim, que era para te levar na madrugada. E quem que ele atendia? Qual é o público que ele atendia? Ele atendia o porteiro do prédio, o taxista, aquele cara que é vigilante noturno, né? Que está ali num lugar tomando conta de alguma coisa, aquele cara que é notívago, que não dorme, né? Então, aquele que tem insônia. Ele era uma companhia para as pessoas durante toda a madrugada. Era um programa fantástico. Hoje você já não vai encontrar mais isso, né? Porque, inclusive, o AM praticamente acabou, né, Gustavo? E como era essa conversa com ele? Era sobre rádio? Ou eram assuntos variados? Conversava de tudo, ele gostava muito de rádio. Eu comecei a conversar com ele por causa do rádio, porque eu estava lá por causa do curso de rádio. Ele gostava muito do rádio, ele achava que o rádio era um veículo fantástico, que era um veículo que nunca acabaria. Eu falei, pô, Antônio, o pessoal tá falando que o rádio vai acabar. Naquela época, já década de 80, eu tô falando da década de 80, hein? Eu fiz esse curso em 1982, um curso na Anhembi Morumbi de direção de TV. E ele era um dos professores, e ele falava da parte de rádio. E ele, já naquela época, ele falava, o rádio nunca vai acabar. Porque se você tiver uma guerra, uma hectacombe, uma pane no sistema de comunicação, o rádio sempre vai existir. Qual é a primeira coisa que o cara fala para você se você montar um bunker? Ah, agora tá essa moda, né? Não sei quem fez um bunker, o outro milionário lá fez um bunker. O que tá na listinha lá de quem vai ter um bunker? É comida, não é? Mantimento, água, primeiros socorros, um monte de coisa, vai. Porque a internet não vai ter. Isso, mas vai qual cair. é a coisa que está no kit lá do bunker? Rádio. Rádio. Ou um rádio a pilha. Ou um rádio movido a manivela, que você sabe que o rádio Ciro funciona César até na tinha na Rádio Oficina, a manivela. O Ciro tinha um rádio a manivela. Cada... Você não precisa nem da energia. Cada 10 voltas era 1 minuto de rádio para escutar, alguma coisa assim. Então, qual é no kit de sobrevivência, o que sempre vai ter? Um rádio a pilha. Agora, a pilha acaba, então tem que ser um rádio que possa funcionar com outro tipo de energia. Tem rádio de manivela, tem do que? De energia solar e tal. Hoje tem rádio de tudo quanto é coisa. Mas o rádio é imprescindível. Tanto que ele é um fator de sobrevivência. Quem tem um rádio recebe notícia. Numa guerra, você só vai receber notícia via rádio. Você acha que vai ter telefone para você atender? Vai ter linha telefônica. Internet também não. A primeira coisa que o teu inimigo destrói é o teu sistema de comunicação, que é para você não se organizar. Então, aí ele sempre falava isso, o rádio nunca vai acabar. Nós estamos aqui fazendo um podcast, Lu,
o que ele é o podcast? Ele é o rádio com uma câmera. Nós estamos fazendo aqui, é uma mesa de rádio que a gente fazia na Rádio ABC, com uma câmera ligada, que antes o rádio não tinha uma câmera ligada. Eu acho até um pouquinho além, que o podcast, mais para frente, é que a gente não pode estar colocando na multimídia para não tirar a atenção do motorista. Mas eu acho que mais para frente vão fazer uma tecnologia para a gente assistir o podcast ou quando o carro parar na multimídia. Eu acho que vai ter isso. Na hora que o trânsito parar, por exemplo, ele começa a funcionar, né? Ele começa a rodar. Ou isso passageiro. Aí seria legal, Aí a pessoa tem a opção de rádio ou podcast, né? Eu acho que seria uma ideia boa o pessoal colocar nos carros futuramente. E por que o podcast agora está bombando? O podcast, começou a bombar uns 6 anos, 8 anos antes da pandemia um pouquinho. Na pandemia foi o auge. Uns 8 anos atrás começou o podcast. E como é que começou? Começou com o cara pondo uma câmera mostrando o estúdio do rádio.